Bom, gente, tudo bem? Vamos então continuar aqui com a relação de de Broglie. E ainda falando dos fundamentos, né, da física quântica. O que de Broglie ele fez? Ele fez a partir de um experimento, ele analisou este experimento da seguinte forma. Que experimento é esse que ele fez, né? Aqui você tem uma agulha onde você sai aqui elétrons. E aqui você tem uma diferença de potencial. Existe uma diferença de potencial que é dada por essa voltagem. De tal forma que os elétrons, quando saem, que ele sai com uma velocidade muito grande. E como você tem a fenda, ele passa direto. Esses elétrons vão colidir com uma placa. Inicialmente ele fez com uma placa de sódio. E esses elétrons são refletidos e você detecta eles aqui. Ele observou, ele fez dois experimentos. Primeiro, ele manteve o ângulo θ fixo e foi variando a voltagem. Então, essa voltagem está relacionada com a energia cinética que o elétron ocorre da seguinte forma, né? A energia cinética é igual a carga vezes o potencial. Então, você está variando aqui no fundo a energia cinética, ok? E quanto mais você vai aumentando, você tem um valor que é, né, você tem energia cinética, você tem um valor aqui que é mínimo e depois um valor máximo. Bom, se você inverter, você coloca a voltagem 54 volts, ou seja, 54 elétron-volt por aqui, né? E você altera o ângulo θ, o que ele detecta é que você tem um valor de máximo, mínimo, máximo, mínimo. E ele então postula que isso só pode ser explicado como uma interferência construtiva de ondas espalhadas pelo arranjo periódico dos átomos nos planos do cristal. Então, baseado nisso, ele faz a seguinte análise. Observe. Nós conhecemos a relação de Bragg. O que essa relação nos fala? Nos fala o seguinte. Basicamente, se você sabe que o sólido ele é composto de uma rede cristalina bem organizada, né? E se você emite uma radiação que tem um comprimento de onda da mesma ordem de grandeza dessa distância entre os dois átomos, ela vai se espalhar. E ela vai retornar aqui. Ela vai bater aqui e vai retornar. Essa distância a mais que ele caminha aqui vai fazer com que a onda que estava aqui ela chega defasada, de tal forma que você vai ter interferências construtivas e destrutivas. E é disso que nós estamos falando. Ok? Então, essa regra é dada por esta equação, tá? E aí, então, estou com uma dificuldade aqui com a minha pointer. Aí. Então, nós temos aqui que para o caso do sódio, que essa distância que D é da ordem de 0,91 angstroms, quando você joga lá no ângulo de 50 graus, você vai achar que o comprimento de onda da radiação que chega tem que ser da ordem de 1,65 angstroms. Beleza, se fosse uma luz eletromagnética, uma radiação dessa ordem de grandeza. E aí o que ele faz? Nós não trabalhamos com 54 elétron-volts, então ele pega em 54 elétron-volts. A partir daqui, o que nós fizemos? Nós calculamos a energia cinética por esta fórmula, está aqui, ó, né? E calculamos, nós temos 54 elétron-volts, que é aqui o K, daqui a gente tira o P.
Então o P vai ser raiz quadrada de K vezes 2M. Veja que você tem o 54, 1,65 aqui, né? E você multiplica aqui pela massa do elétron e você vai achar o momento, né, daquela partícula, que na verdade é o elétron ali, e pela equação aqui, por isso que é chamada equação de de Broglie, é aquela equação lá atrás que você acha o momento do fóton, você acha agora, né, o comprimento de onda da partícula. E você vai localizar e ver que quando você calcula isso, você acha exatamente 1,65 anos. Ou seja, o elétron, quando ele incide lá naquela superfície, naquele sólido, né, ele está com um comprimento de onda da ordem de 1,65 anos. E por isso que você vê o efeito da interferência construtiva e destrutiva. Então, para concluir, nós temos que o aspecto dual da matéria, né? A energia radiante tem um comportamento de onda, de fração e de interferência. Einstein mostrou que o momento de um fóton é dado por essa fórmula, né, que nós usamos bastante nas outras aulas. E de Broglie argumenta que ambos, a luz e a matéria, obedecem à equação, essa equação, né? Se a gente calcular o comprimento de onda, né, associada às partículas, e aí eu chamo a atenção de vocês e deixo isso como um exercício, é o seguinte: se você pegar este aqui, como é que você calcularia, né? Basta lembrar que o comprimento de onda é igual a H sobre mv. Lembre-se de constante H é dada em Joule por segundo. Então você tem que colocar aqui a massa em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Vamos de cada segundo. Lembre-se que Joule é quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. De onde que eu tirei isso? De onde que eu tiro isso? Porque energia é igual força vezes deslocamento, que é igual a massa vezes aceleração vezes deslocamento. Então é quilograma, aceleração é metro por segundo ao quadrado, deslocamento é metro ao quadrado, ok? Então, quando você substitui aqui, você vai ter, cortando aqui, ó, segundo ao quadrado por segundo ao quadrado e metro por metro. Então você vai chegar aqui numa unidade de metro. E se você faz para um revólver de 10 gramas, a saindo a 300 metros por segundo, né, ou seja, se fosse 100 metros por segundo, seria da ordem de 3.600, né, quilômetros por segundo, então é uma velocidade muito grande. O comprimento de onda, vocês podem calcular, vocês vão ver que o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 34 metros. Muito pequeno. Pensa que um átomo é da ordem de 10 a menos 10 metros. O núcleo de um átomo é 10 a menos 14. Então, para você ver o fenômeno da interferência numa bala de revólver, você teria que passar ela numa fenda da ordem de grandeza de 10 a menos 34. Isso é impossível. Então, o revólver, né, essa massa com esta velocidade, se comporta classicamente. Ou seja, se você errar o alvo, eu costumo brincar isso, né, é porque você é ruim de mira mesmo, né, a partícula não está se comportando como onda. Mas se você pegar a massa de um elétron com uma velocidade próxima da velocidade da luz, dá cerca de 1%, que essa velocidade é mais ou menos o que você tem um elétron no átomo de hidrogênio, o comprimento de onda vai ser da ordem de grandeza de 10 a menos 10 metros. E aí sim, ele vai ter fenômenos de interferência,
Por quê? Porque ele vai estar passando por fendas que é desta ordem de grandeza. Por exemplo, distância de ligação química, o diâmetro de átomos é dessa ordem de grandeza. Tá ok? Então isso é muito importante para não deixar margem, né, para as pessoas acharem que toda matéria, toda massa, ela se comporta também como onda. Não, somente em certas situações que este fenômeno vai ser observado de interferência e de difração. Ok?